saudável por mais tempo. Por que esse tema é tão relevante em tempos atuais? Porque se nós compararmos dados da OMS, né, e começarmos a questionar, a gente vai ver que a população mundial, a população idosa mundial tem aumentado bastante, por vários motivos. Um deles, pelo aumento do conhecimento técnico, do conhecimento científico que acompanha o desenvolvimento dos idosos. Então, à medida que a ciência, que a tecnologia, que a medicina e que as pesquisas avançam nas descobertas, né, das doenças, no desenvolvimento de doenças relacionadas à idade, ao idoso de maneira geral, né, então, à medida que isso avança, avança também a nossa preocupação com as doenças do cérebro. Porque muitas vezes as pessoas comentam, né, que quer levar uma vida muito boa, quer viver muito tempo, mas que obviamente tem a saúde para isso. E a maioria se refere à questão da saúde cognitiva, a saúde mental. Então, qual seria a forma de você manter o cérebro saudável por mais tempo? Eu já deixei aqui alguns tópicos para a gente trabalhar, para você entender o que a gente deve abordar. Tá? Então você já tem aqui, a grosso modo, aquilo que tem relação com manter o cérebro mais saudável por mais tempo. Bom, mas antes eu queria dizer que se você gosta dos nossos assuntos, se você tem interesse e gosta de neurociências, então se inscreve no nosso canal, tá? Pode compartilhar, pode não, você deve compartilhar os nossos temas. Olha só que tema relevante para quem? Para os seus pais, para os seus avós, para os seus amigos, né? Porque todos nós, se tudo correr bem, vamos chegar também lá na fase, sei lá, se Deus ajudar, né? E se a gente tiver essa longevidade de chegar à fase idosa, todos nós teremos essa preocupação. Como é que eu posso manter meu cérebro saudável por mais tempo? Não é verdade? Então, compartilhar esses conhecimentos faz parte do aspecto social do conhecimento, tá bom? Então, eu peço a vocês que se inscreva, que compartilhe e que compartilhe. E se possível, se você achar que vale a pena, deixe lá seus comentários em relação a esses aspectos que nós vamos abordar, mais outros que você também se achar confortável em estar aqui nos ajudando, né, no seu compartilhamento e na sua descrição, quando você começar a fazer seus comentários e nos ajudar, portanto, a desenvolver o nosso canal, o Neureka, tá bom? Muito bem, vamos lá iniciar nosso tema. Como manter o cérebro saudável por mais tempo? Eu deixei o sono aqui em primeiro lugar. Por quê? Bom, o sono, vamos considerar que fosse como se fosse o dia, né? Então você vai começar seu dia, antes de você começar seu dia, você passou por um bom período de sono. Então, o sono é fundamental para manter a saúde do nosso cérebro. Tá? A nossa saúde cognitiva é altamente dependente da qualidade do sono que a gente tem. Tá? Olha que interessante. Quando nós falamos em sono, pode variar um pouquinho. Vai depender da idade. Por exemplo, geralmente os mais novos dormem um pouco mais, né? O adolescente dorme um pouco mais. Quanto criança chega a dormir 15, 16 horas, assim, logo que nasce, né? O recém-nato dorme praticamente quase 20 horas ele está dormindo. Isso, o que é fundamental, tá? Isso é extremamente importante. E aí, conforme vai passando o tempo, a necessidade de sono vai variando um pouquinho. Quando nós chegamos na fase adulta, em torno de 7 a 9 horas por aí, e quando idoso também de 7 a 9 horas. Claro, gente, que pode variar um pouco. Nós sabemos da necessidade do sono para a manutenção da saúde cerebral, mas isso pode variar. Então, se você colocar em média 7 a 9 horas, então você pode ali. Tem pessoas que vão dizer para você assim: ah, mas eu durmo 6 horas e eu acordo bem, estou bem. Ou então, para que eu tenha, né, uma sensação de descanso, de que meu cérebro está legal e que meu corpo está descansado, eu preciso dormir 10 horas. Então, 1 hora a mais, 1 hora a menos, faz parte do contexto de variação, né? Pode ter algumas variações aí em relação à questão do sono. Mas o sono é fundamental para manter a saúde cerebral, por quê? Vamos lá, vamos deixar aqui alguns aspectos importantes em relação à importância, né, do sono. Primeiro, é durante o sono
que você vai fazer, aumenta a quantidade do líquido cefalorraquidiano ou líquido cerebroespinhal. É um líquido que fica circulando dentro de cavidades do sistema nervoso e que uma das funções é retirar os produtos residuais do metabolismo cerebral. Porque toda vez que um tecido está trabalhando, que ele está ali realizando suas atividades metabólicas, como quando você pensa, quando você raciocina, quando você presta atenção em algo, quando você está consolidando as suas memórias, tudo isso tem uma demanda energética, tem uma demanda de atividade metabólica, síntese de determinadas substâncias, destruição de determinadas substâncias. Então, o metabolismo cerebral, ele é muito alto. Então, toda atividade que o seu cérebro ficou fazendo durante o dia, por exemplo, quando você está em vigília, ou seja, quando você está acordado, toda essa atividade cerebral, ela gera uma série de produtos residuais do metabolismo. E isso precisa ser retirado. E isso é retirado quando? No período do sono. Que esse líquido que eu falei, que circula dentro do seu cérebro, lá no sistema nervoso central, ele vai passando ali pelo cérebro, pelo sistema nervoso central, que eu quero dizer cérebro, cerebelo, tronco encefálico, medula espinhal, ele vai passando, esses fluidos vão passando e vão meio que carreando essas substâncias químicas que seriam, o acúmulo delas seriam tóxicas para o sistema nervoso, eles vão tirando esse excesso para que depois, quando você voltar a ter um estado de vigília, ele esteja pronto novamente para realizar suas atividades metabólicas. Então, o sono já é fundamental para uma espécie de higiene, vamos dizer assim, dos produtos residuais do metabolismo celular das células lá no seu sistema nervoso, tá? Então, permitem que o tecido nervoso se recupere, vamos dizer assim, esteja pronto no outro dia para recomeçar suas atividades, tá? Isso é um dos fatores da importância do sono. Um outro fato interessante sobre o sono é que as atividades cognitivas, como o aprendizado e memória, às vezes as pessoas acham que quando você está por exemplo, caso de alunos, né, e professores, muitos também pensam dessa forma, que quando você está ali estudando algo, quando você está dentro de sala de aula, né, como aluno, você está efetivamente estudando. E não é bem isso que acontece. Você tem ali o contato com o professor está traduzindo o conteúdo, está tentando interpretar, mediar o conteúdo, e você está ali tentando então, fazendo as suas anotações e tal, tentando compreender todo aquele contexto que o professor quer que você aprenda. Bom, depois você vai para casa e vai estudar. À medida que você estuda, ou seja, que você refaz o conteúdo, que você repete o conteúdo, a repetição é muito importante dentro do processo de aprendizagem. Quando você faz isso e depois você vai dormir, por isso que é muito interessante que o que você está estudando hoje, você reveja ainda antes de dormir. Porque é durante o período do sono que você consolida aquilo que você está aprendendo, que você vai consolidar na forma de memória. Então, efetivamente, você vai aprender. Essas mudanças que acontecem no seu cérebro acontecem principalmente no período do sono. Então, o sono, ele é extremamente importante para você consolidar e aprender coisas novas. Se você dorme mal, a sua atividade cognitiva durante o dia vai ser muito ruim. A sua capacidade de manter a atenção, de manter foco e de consolidar o conteúdo que o professor ou que você estudou também. Olha que interessante isso. Olha a importância de ter um sono de qualidade e também em quantidade, porque você tem que ter ali essa hora mínima que você precisa para você dormir, tá? Então vamos lá, repetindo. É durante o sono que eu vou fazer aquele processo de higienização do nosso cérebro. É durante o sono que eu vou fazer a consolidação da aprendizagem da memória, que eu vou, portanto, descartar o que presta e o que não presta. Isso tudo melhora a minha atividade cognitiva. Olha que interessante. Então, dormir bem, olha que interessante, também aumenta a saúde do nosso cérebro. Porque se eu tenho uma boa higiene, e se eu tenho maior chance de fazer aprendizado e memória, isso faz com que aumente a oportunidade de eu manter o meu cérebro o quê? Saudável para aprender. Olha só. Por outro lado,
durante o sono, eu também descanso o meu próprio corpo. Quando a gente fala de saúde do cérebro, às vezes as pessoas tentam separar o cérebro do corpo, mas isso não é possível. Porque se eu quero manter o meu cérebro saudável, eu preciso manter o corpo saudável. E quando é que eu recupero o meu corpo? No mesmo período que eu recupero as funções cerebrais. Lembra que eu falei que é durante o sono que eu consolido a aprendizagem e memória e que eu faço a higiene do cérebro, tirando produtos residuais? Lembra disso? Isso também acontece no corpo de maneira geral. Por isso que normalmente as pessoas usam o termo sono reparador. Porque, por exemplo, quando eu estou durante o dia e que eu caminho, e que eu ando, e que eu faço um monte de atividades voltadas para aquilo, por exemplo, do meu trabalho, do meu estudo, eu preciso depois descansar fisicamente também. Não só mentalmente, mas eu preciso descansar fisicamente. E a reparação dos processos físicos do meu corpo também depende do meu período de sono, porque é durante o sono que eu consigo efetivamente fazer o meu corpo ser reparado para recomeçar o dia. Olha que interessante. Quando isso não acontece adequadamente, as pessoas podem acordar com sensação de cansaço. Olha só, olha a importância do sono para a saúde do cérebro. Começar o dia com a sensação de estar novo em folha, descansado, né, é o mínimo que eu preciso para, por exemplo, começar o meu dia tendo mais capacidade de manter o foco e a atenção. Dormir bem, já dei a pista, portanto, dormir bem aumenta a chance de eu ter a capacidade aumentada de manter o foco e manter a atenção. Quando eu durmo bem, eu tenho uma tendência a melhorar o meu estado emocional. Você já viu aquelas pessoas que falam que às vezes estão irritadas? Eu já acordei irritado, muitas vezes acorda irritado, acorda ansioso porque dormiu mal. Olha quanta coisa associada ao sono. Legal isso, né? Um outro fato interessante, as pessoas que dormem bem tendem a formar substância cinzenta com mais facilidade, fazer mais arborização dendrítica, aumentar a capacidade de fazer plasticidade. É isso mesmo. A capacidade do cérebro se transformar também depende da qualidade do sono. Como tem fatos associados ao sono. E as pessoas às vezes desconhecem isso. Existem pessoas que não fazem a menor ideia de que tem um sono ruim. Simplesmente ela acorda mal, a sensação que ela tem quando acorda é que não descansou. Muitas pessoas têm distúrbio do sono e não sabem, como por exemplo a apneia do sono. Eu já fiz aqui um videozinho sobre a apneia do sono. Imagine você ter parada respiratória durante o sono. Parar de mandar sangue para áreas do cérebro para fazer tudo isso que eu estou falando para você que ocorre durante o sono. É óbvio que se eu durmo mal, se eu acordo assustado durante a noite por uma apneia, é óbvio que se eu interrompo o ciclo do sono, porque o sono tem ciclos, e se eu não obedeço exatamente os ciclos do sono, eu posso ter um prejuízo cognitivo. Eu posso ter um prejuízo na aprendizagem, na memória, na atenção, no foco, na concentração. Olha quanto é importante o sono. E não adianta, tá? Se você ficar tomando medicamentos para dormir, determinados medicamentos para dormir, não é o objetivo falar sobre medicamentos para dormir, mas determinados medicamentos que as pessoas usam para dormir podem aumentar e muito o risco de demências. Olha só, as pessoas não têm ideia. E muitas vezes, uma vizinha fala para outra, uma amiga fala para outra assim: eu tô com dificuldade para dormir, mulher, não dormi bem hoje. Aí a pessoa, a amiga, já puxa e já fala: eu tenho um comprimidinho aqui que é uma maravilha para dormir. Aí a amiga pega, toma aquilo sem querer nem saber, só quer dormir e acha que está fazendo um bem danado para o corpo. Mas em dormir por indução medicamentosa não tem o mesmo efeito do sono, da questão do sono natural. Se você tem problema para dormir,
eu sugiro que você faça a higiene do sono. Tenta aprender a fazer higiene do sono. Durante o dia, se você é um trabalhador, né, um cara que trabalha durante o dia e dorme normalmente à noite, né, o que acontece com a maioria das pessoas, tenta ali 1 hora antes de você ir para a cama e diminuindo a intensidade de luz na sua casa. Normalmente a gente tem luz acesa, tem televisão, né, acesa ali, tá ligado, tudo ligado, aquele monte de luz sobre a sua pupila. Isso prejudica você a começar a entrar no período do sono, no sono inicial e depois ir se aprofundando nas outras fases do sono. Então, a higiene do sono, você poderia fazer isso. Você vai diminuindo a luz do ambiente que você está, devagarinho. Depois, uma meia hora, 1 hora antes, não mexe mais com o celular, tira as notificações, tira tudo que tiver, né? E vai dormir de verdade. Se dedica a dormir de verdade. De manhã, se você, por exemplo, aqui na minha casa, eu não uso cortina. Eu não uso cortina aqui. Então, por exemplo, quando é 5 agora, nessa época do ano, 5h40 da manhã, já está claro. Então, o que acontece 5h40 da manhã? Eu já estou acordado. 5h40, começou a clarear, eu já acordo. Eu não tenho cortina. Por outro lado, 10 horas já estou começando a diminuir a minha atividade metabólica, o meu nível de atenção e alerta começa a cair. Por quê? Porque já estou chegando no meu período em que a minha melatonina já está sendo secretada e eu já estou sendo induzido ao soninho. Entenderam? Então, 10h30 eu já estou caído. Então faz a conta. De 5h40 já são 5h40 da meia-noite. 10h30 mais 1h30 dá em torno de 7 horas. 7 horas por aí. Vamos dizer que eu durmo às 7 horas. Às vezes eu durmo menos do que isso. Às vezes eu durmo 6 horas. Tá? Mas, teoricamente, está tudo bem. Tá? Mas, você vê como é que o meu sono começa direitinho. 10 horas, 10h30, já começa a dar o soninho. E eu acordo 5h40. Faz a conta. Vai dar em torno de 7 horas. Então, eu opto por não usar cortina por causa disso. Porque ajuda a regular meu sono, ou seja, eu faço uma higiene do sono. Eu acordo no início da manhã, quando começa a bater a luz na minha pupila, que vai acionar todos os mecanismos de inibição da melatonina e vai ajudar a despertar. E à noite, depois de 10 da noite, a minha melatonina já está sendo secretada devagarinho. Chega a 10 e pouco, já começou a induzir o comportamento de soninho, aí já começa a ter pitose palpebral, começa a ter queda da pálpebra e já vou entrando no sono. Mas isso é fundamental por tudo isso que eu estou falando. Por quê? Porque o sono vai fazer com que o meu cérebro se mantenha mais saudável por muito mais tempo. Tá bom? Então pensa, eu falei muito aqui sobre a questão de metabolismo cerebral associado ao sono. Tá bom? Então, pensa muito nisso. Se você acorda cansado, fica desconfiado. Talvez o seu sono seja um grande problema. Pessoal, então, repetindo aqui. A qualidade do sono, né? Se você dorme mal, você vai ter prejuízo, né, em todos os seus aspectos cognitivos. Então, você vai ter alterações na atenção, no foco, na concentração. Você vai ter prejuízo na aprendizagem e, portanto, na memória. Você pode ter, se tiver problemas no sono, maior probabilidade de alterações emocionais, então ansiedade, estresse, tudo isso. Se você tiver alterações pode ter alterações do estado de humor, e se você já tem, vai piorar. Olha só, Alzheimer, aumenta a incidência de Alzheimer, aumenta a probabilidade da doença de Alzheimer em pessoas que têm distúrbio do sono. Então, esse por si só já são motivos dos quais você precisa cuidar muito. Se policia, pergunta para alguém, às vezes para quem dorme com você, se alguém dorme junto com você, você pode perguntar como é que é meu sono, eu sou muito agitado, tá? Eu acordo e a pessoa começa a falar, você pode se ligar que talvez o seu sono não tenha a qualidade que você deveria ter. Ou então, se você acorda desesperado, vai que você tem apneia, acorda meio ali no meio da noite assim, sem mais nem menos, talvez você tenha apneia do sono, tem que cuidar. Tá bom? São fatos que podem ter relação com o sono e a qualidade do sono é fundamental para ter um cérebro saudável por muito mais tempo. De novo, considere que a população idosa no mundo está aumentando. Por outro lado, é interessante isso, no Brasil o risco de Alzheimer está aumentando. Legal isso, né?
Quer dizer, legal não, né? É ruim. Mas por que está aumentando a incidência de demências e, portanto, de Alzheimer no Brasil? Por que existe uma tendência muito grande? Um dos fatores é que o nosso sono no Brasil e na América Latina de maneira geral é muito ruim. Se você considerar países como Noruega e Suécia, a doença como Alzheimer estão reduzindo na população idosa. Por outro lado, no Brasil está aumentando. Um dos problemas é exatamente o quê? O sono, mas não é só isso. Quer ver uma outra coisa? Aqui, ó. Uma outra coisa que mantém o seu cérebro saudável por mais tempo é ser intelectualmente ativo. Ser intelectualmente ativo. O que quer dizer isso? Olha o que eu tô querendo. Olha o que eu botei até aqui embaixo, ó. Aprender algo novo, ser curioso. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu gosto de estudar, mas eu estudo muito o quê? Eu estudo neurociências, que é o que eu gosto, mas graças a Deus eu sou professor também de anatomia, neuroanatomia também, que é anatomia é nervoso, mas eu sou professor de anatomia e fisiologia. São disciplinas básicas. Anatomia é mais da estrutura, o estudo dos sistemas que formam o corpo humano, fisiologia, como funciona o corpo humano, e neurologia, como funciona o sistema nervoso, que é a área que eu tenho sim, paixão, como vocês já devem ter percebido, né? Então, quando eu falo de ser intelectualmente ativo, eu estou falando de aprender algo novo, porque falar de neurociências para nós hoje não é tão complicado. A gente consegue, com muita facilidade, se eu leio um artigo científico, rapidamente eu já entendo o que ele quer dizer, porque faz parte da minha rotina. Mas, se eu ficar fazendo só isso, eu só vou passar por um caminho. O que eu quero dizer com isso? Imagina o seguinte, você está entrando numa floresta, tem mato para tudo quanto é lado. Então, se você passar sempre pelo mesmo lugar, você vai ter uma picada. Vai chegar uma hora que nem nasce mais mato naquela picadinha, não é verdade? Então aquele caminho já está bem formado. Esse seria o caminho das neurociências no meu cérebro. Mas eu deveria, para melhorar a saúde do meu cérebro, estar sempre querendo aprender algo novo. Então, por exemplo, eu deveria sair daquela picada e ir para outra. Quando eu saio do caminho que eu já fiz, aqui vai ter mato alto, ó. Se eu seguir para esse caminho de cá, vai ter um caminho de mato alto. Mas se eu começar a passar por aqui também, vai chegar uma hora que eu vou fazer uma picada para cá. Ou, se eu for para esse outro caminho, eu vou fazer uma picada para cá. Então, o que vai acontecer nessa floresta que eu estou caminhando, que seria a floresta da minha vida, né? Então, eu vou ter várias picadinhas de aprendizado. E isso aumenta muito a minha capacidade cognitiva. Isso é fundamental. Ser intelectualmente ativo é fundamental para que eu tenha saúde cerebral. É interessante isso, né? Porque quando nós falamos nesse sentido, até você começa a pensar por que o Brasil e na América Latina está aumentando a incidência de doenças de demência do tipo Alzheimer. Nós, de maneira geral, não somos induzidos, né, por programas sociais, ou mesmo o próprio indivíduo não tem muito costume de ler. A leitura é fundamental para ficar ativo intelectualmente. Quando eu leio, eu consigo entrar no universo do autor. Às vezes eu me coloco no lugar dele. Vocês já viram contação de histórias? Já viram, assim, às vezes em alguns filmes você vê os pais contando história para a criança, aí eles começam a contar história. Por exemplo, e então, sei lá, um personagem qualquer, a criança caminhando na floresta e ouve um barulho. Aí você, imediatamente, a gente já começa a imaginar a criança caminhando num escuro, o escuro varia, o meu escuro é de um jeito, o seu escuro é de outro. E aí fala, escutou um barulho, o barulho pode ser um para você, pode ser um para outro. Não é assim? Como varia as coisas? Mas a gente entra no universo, a gente cria um ambiente, a gente inventa um ambiente. A leitura é fundamental para isso. Para você aumentar sua criatividade, sua inventividade, sua capacidade associativa, sua empatia. Dependendo do que você lê, você se coloca no lugar do autor, não é verdade? Por isso que é tão importante a leitura. Ela melhora a sua flexibilidade cognitiva. A leitura é o melhor exercício que você pode fazer para manter a saúde do seu cérebro.
E como eu disse, no Brasil, posso falar do Brasil, da América Latina, a gente sabe que também, de acordo com as pesquisas, né, até a OMS afirma isso, que Brasil e América Latina, um dos problemas que aumenta as doenças do cérebro, como o tipo demência, do tipo Alzheimer, né, que está aumentando na América Latina e no Brasil, é exatamente porque nós somos, de maneira geral, intelectualmente pouco ativos. Então a gente lê pouco. A gente, por exemplo, você não tem a gente deixa de ser curioso, chega nos 60 anos, a gente acha que já pode, aposentou, não precisa fazer mais nada. Como assim, cara? 65 anos agora, né, idade mínima aposentar. Como assim? Muitas vezes as pessoas chegam aos 60 anos, elas estão voando. É agora que no aspecto de vista, do ponto de vista cognitivo, ela está voando. Agora é a hora que ela vai errar menos. Agora é a hora que ela pode juntar todo o conhecimento e criar algo novo. Então, aposentadoria não quer dizer que você tem que parar com a sua atividade cognitiva. Pode ser que seja um grande momento para você mudar de estratégia. Você fez durante a sua vida toda, durante 25, 30, 40 anos, você fez uma atividade, mas talvez seja a hora de você seguir por outro caminho e melhorar, usar áreas diferentes do seu cérebro, usar novas picadas para você seguir e assim fazer o seu cérebro criar novos caminhos, novas conexões, fazer mais plasticidade. Nós sabemos que ser intelectualmente ativo, ler, estudar, aprender algo novo, aumenta a plasticidade cerebral. E nós sabemos que quanto mais plasticidade o cérebro faz, menor é a chance de você desenvolver doenças neurodegenerativas do tipo Alzheimer. Legal isso, hein? Então, falando a questão de ser intelectualmente ativo, precisamos aprender que isso serve para todos, tá, pessoal? Mas eu falo para a população idosa aqui, eu estou falando agora, porque como a incidência, né, como a população idosa está aumentando muito e a incidência de doenças do cérebro tem aumentado também, do tipo de demência, demências do tipo Alzheimer tem aumentado muito, né? Então, estou falando principalmente com eles, mas nós podemos evitar tudo isso, nós agora, eu tenho 50 e pouco, mas como eu já estudei muita coisa, então eu sou intelectualmente ativo, entende? Há um tempo atrás até eu estava desenvolvendo um produto com meus meninos, eu tenho 2 filhos, são engenheiros, né? Um já terminou e o outro está terminando agora, e eu estava ajudando a desenvolver um equipamento da engenharia junto com eles. Eu meto o pitaco, porque antes de ter a formação que eu tenho hoje, uma das formações que eu tinha foi técnico em eletrônica e eletricista. Eu fui eletricista e depois técnico em eletrônica. Então o que acontece é que eu dou meus pitacos também nesse negócio. E às vezes eu dou bola dentro com os meninos. Sabe? E o tão legal que são projetos que faz você sair da sua, sair da sua rotina e você tem que aprender a conviver com os outros que sabem mais do que você. A gente está tão acostumado como professor ir lá e passar o conteúdo e tal. Você geralmente sabe mais do que aqueles que estão à sua volta e de repente você tem que se colocar no papel de aluno e ficar escutando os seus filhos te ensinando algumas coisas. Isso é muito legal, porque essa flexibilidade cognitiva, sabe, de às vezes você saber que agora segura a sua onda, porque agora você sabe menos do que o outro, essa interação com o outro, ou seja, eu estou tentando aprender algo novo, estou tentando discutir algo que não faz parte da minha rotina. Isso é excelente você fazer para manter seu cérebro saudável. Pensa nisso. Tá legal? Então, esse é um outro fator importante. Então, aí eu botei aqui, ó, ser muito curioso. Tem que ser curioso, tem que fuçar coisas. Quando eu falo isso, eu penso aqui, tem coisa, por exemplo, como eu fui eletricista e técnico em eletrônica, tem coisa que me chama atenção, né? Aí tem coisa que tem coisa que estraga. Ainda hoje eu faço muito isso. E aí eu desmonto para ver como é que está lá dentro. Como é que é a engenharia reversa. Então aquilo que funcionava, como não funciona, eu começo a desmontar para ver como é que era aquilo. Porque tem coisas, eu não preciso dizer, que a eletrônica e a eletricidade no meu tempo, isso eu tinha 17, 18 anos de idade, né? 17 a 19 anos de idade, 20 anos por aí. 17 a 21 anos de idade, agora me lembrei. Então, não preciso dizer, agora tem 30 anos depois, claro que muita coisa mudou. Então eu vou lá e desmonto para ver como era.
Aí eu fico ali desmontando, como se não tivesse muita coisa o que fazer, que a gente tem um monte de coisa, só que eu sou curioso, aí eu vou lá e fico fuçando. Não sou um exemplo para assim exatamente, mas eu quero dizer que são coisas que você pode estar fazendo. Seja curioso, busque, leia, interaja, tente aprender algo novo. Todo mundo já ouviu falar disso, mas eu vou falar também, aprender uma nova língua, tocar um instrumento, aprender a tocar um instrumento musical, isso muda, parece que pega o seu cérebro e vira do avesso e faz ele criar novos caminhos. E quanto mais caminhos, mais plasticidade, quanto mais plasticidade, mais saudável tende a ser o seu cérebro. Tá bom? Bom, vamos falar agora de atividade física. Bom, atividade física, isso é reconhecidamente um dos fatos que mais tem estudo publicado em relação à saúde cerebral. Quando você pratica atividade física, eu vou escrever algumas coisas aqui em vermelhinho, tá? Deixa eu ver, posso, né? Aqui, ó, em vermelhinho, aqui, ó. Deixa eu pegar o controle aqui, que eu botei no meu bolso, mas eu posso apertar um botão sem querer e desligar aqui o nosso vídeo. Vamos lá. Bom, atividade física, vamos pensar aqui. Quando você pratica atividade física regular, tá, gente? Atividade física regular. E o que quer dizer isso? Sei lá, vamos botar aqui de 3 a 4 vezes por semana. Você pode ir até de 3 a 5 vezes por semana, mas 3 a 4 vezes por semana talvez esteja mais dentro do esperado, vamos dizer assim, o que mais as pessoas fazem, tá? E essa atividade física, o ideal é que ela fique ali alternando entre atividade aeróbica, né, e anaeróbica. A aeróbica, tipo caminhadinha, corridinha, não precisa ser nada de alto impacto. E a anaeróbica você pode fazer ali, pode fazer musculação, por exemplo, pegar e botar uma carga, segurar ali um peso e tal. Essas coisas melhoram muito a saúde cerebral. Uma das características é porque a atividade física, ela melhora o condicionamento cardiovascular. Bom, tudo, de maneira geral, pessoal, tudo que melhora o seu condicionamento cardio do coração e vascular das artérias e veias tende a melhorar o funcionamento de todos os tecidos do corpo. Todos os tecidos, o tecido muscular, o tecido ósseo, o tecido respiratório, vamos botar assim, e o tecido nervoso também. Todo mundo que eu te quero dizer, todos os tecidos, todos os órgãos e sistemas do corpo se beneficiam de uma boa condição cardiovascular. Tá? Por exemplo, quando você tem essa frequência aqui, ó, de atividade física, você vai ter essa saúde cardiovascular, melhora todo o metabolismo corporal. O metabolismo é a velocidade com que acontece as reações do seu corpo, as reações celulares e, portanto, as reações no teu tecido. O que é isso? Síntese de substâncias, degradação de substâncias, por exemplo, consumo de oxigênio, consumo de glicose, melhor liberação de CO2 do seu corpo. Então, isso tudo envolve o quê? Condições metabólicas. E quando você melhora o metabolismo corporal, você melhora o metabolismo cerebral. Melhora o metabolismo cerebral, metabolismo do sistema nervoso. Tá? Então, por exemplo, quando eu melhoro o meu metabolismo, eu vou metabolizar melhor a glicose. Então, por exemplo, se eu tiver excesso de glicose no sangue, porque eu almocei e tal, de boa, mas quando eu for praticar atividade física, esse excesso de glicose lá vai voltar para níveis basais normais no seu organismo. Então, a atividade física ajuda a regular o estado normo do seu corpo. Entende? Por isso que a atividade física é tão importante, tá? No aspecto geral para o sistema nervoso. Além disso, a atividade produz lá no seu cérebro substâncias que são chamadas neurotrofinas. Essas neurotrofinas melhoram a saúde do seu cérebro. Olha só. Quando nós falamos de atividade física, as pessoas pensam muito na condição do coração, do pulmão e dos músculos e tal, dos ossos. Mas a atividade física regular melhora dramaticamente a saúde do cérebro. Nós sabemos que quem tem melhora do metabolismo cerebral, que pratica atividade física, tem menor risco de doença do quê? Doença cardíaca.
Sabe, menor risco de doenças cardíacas. E sabe que uma das maiores consequências de doenças cardíacas são acidentes vasculares, acidente vascular encefálico, que vai ser, por exemplo, conhecido como AVC, acidente vascular cerebral. Ó, sabia? Quem pratica atividade física regular tem menor risco de fazer acidente vascular cerebral. Por quê? Porque melhora a condição vascular do sistema nervoso. Então, a prática de atividade física reduz dramaticamente o risco de doenças vasculares para o sistema nervoso, o que você chama de AVC, de doenças cardíacas, que diminui o risco de doenças vasculares para o corpo inteiro e também para o cérebro. Diminui o risco de fazer doenças do excesso de glicose, como o quê? Diabetes. Diabetes é aumento da glicose no sangue, a grosso modo vamos dizer isso. Tem vários tipos, né? Tem diabetes por vários motivos, mas de maneira geral, quando você pratica atividade física, a quantidade de glicose na sua corrente sanguínea tende a ficar normal, dentro dos padrões de normalidade. E eu sei que manter a glicose em níveis normais é fundamental para ter saúde de quem? Do cérebro. Então, atividade física regular diminui o risco de hipertensão. Olha só. E a hipertensão é um fator de risco para doenças vasculares no sistema nervoso. Então, a prática de atividade física, cara, você deveria começar hoje se você já não faz. A prática de atividade física melhora a capacidade metabólica do cérebro, melhora a capacidade de manter o foco, a concentração, a atenção, melhora, portanto, a capacidade de aprender e de memorizar. Você ainda não faz atividade física? Está na hora de fazer. Assim como você já deu o like nesse vídeo? Já? Não fez ainda? Deixa o like no seu vídeo, a gente está passando um monte de informação legal para vocês aqui e para você aí é só ir lá e acionar o joinha, que é muito legal, não se esquece, né? Se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo, tem tanta gente que seria legal que entendesse um pouco mais sobre como tudo isso funciona, não é verdade? Imagina seu pai, sua mãe, seus avós, seus conhecidos, seus amigos, olha como é que isso tudo pode fazer diferença e só por isso aqui você já justifica, né? Por que é que todos nós deveríamos praticar atividade física? O Brasil pode não parecer, mas um fator interessante de por que a incidência de demências tem aumentado tanto no Brasil. Eu já falei que o nosso sono não é bom, que nós, de maneira geral, intelectualmente, nós não somos ativos. Isso porque muitos dos brasileiros não têm, eu como pessoa, né, ou brasileiro, ou indivíduo em si, não tem o costume de leitura. E quando tem que ler é um sofrimento danado. Porque muitas vezes não começa, tem pessoas que é só começar para poder depois entender que a leitura é fantástica na vida da gente. Tem pessoas que não, apesar de, né, ser um país que é um país tropical, que tem um clima que é muito, muito bom para a prática de atividade física, ainda parece, por exemplo, como eu estou inserido num ambiente que eu gosto de praticar atividade física e tal, parece que tem um monte de gente do meu lado que faz isso. Mas não é não, tem um monte de gente que é sedentário. Tá? Então, como o Brasil tem muita gente sedentária, também aumenta dramaticamente o risco de doenças cerebrais, como demência e doenças cerebrovasculares. Tá bom? Então, a prática de atividade física é extremamente importante para a manutenção do estado da saúde cerebral. Tá bom? Bom, agora eu vou apagar aqui que eu vou falar agora de alimentação saudável. Alimentação saudável. Pessoal, alimentação saudável. Aqui, ó. Vamos pegar aqui. Alimentação saudável. Uma das características da alimentação aqui no nosso país é, nós já sabemos, o excesso de açúcar. Eu sou uma pessoa que eu gosto de açúcar. Sou conhecido por gostar de suspiro. Adoro suspiro. E eu tenho que me controlar bastante para que eu não passe do ponto, né? Se você é meu aluno ou então já teve aula com a gente ou já, né,
de alguma forma já entrou em contato comigo, você sabe, ou já ouviu falar que eu sou um cara que gosto de açúcar, né? Então o suspiro, ele é realmente dramático na minha vida, assim como o chocolate. Só que eu não sou um chocolatra não sou aquele que come um monte de chocolate, tá? Mas eu gosto de doce, entende? Então eu tenho que cuidar, assim como um grande número da população brasileira, cuidar com o excesso de açúcar, tá? Principalmente o açúcar o quê? Refinado. O açúcar branco. Esse carinha tem uma característica que ele é inflamatório, tá? Ele inflama. Inflama quem? De maneira geral, ele vai inflamar o seu intestino. Intestino. E quando inflama o nosso intestino, a inflamação alcança o corpo inteiro. Inclusive alcança quem? O cérebro. Porque quando o seu intestino inflama, porque você, por exemplo, usa açúcar em excesso, o que vai acontecer? Essa inflamação, ó, ela vai alcançar como é que eu posso dizer? As substâncias pró-inflamatórias vão alcançar quem? A corrente sanguínea. Quando chegam na corrente sanguínea, elas vão se espalhar para todo o corpo, porque pela corrente sanguínea. E também vão alcançar quem? O sistema nervoso. E lá vai se ativar uma célula chamada micróglia. Micróglia. A micróglia tem função imune no sistema nervoso. Então, dependendo do que eu como, por exemplo, eu estou falando do açúcar, mas eu poderia falar do trigo. Vou botar aqui, ó. Posso falar do trigo. Posso falar glúten, né? O glúten. Posso falar para algumas pessoas, eu posso falar do leite. Porque algumas pessoas podem ser alérgicas, né, e tal. Mas o glúten, muitas pessoas são alérgicas. O trigo também pode ter característica inflamatória para algumas pessoas. O açúcar, né, como a gente já falou. Esses produtos, o trigo branco, né, o trigo refinado, não integral, e outros elementos da nossa dieta podem ter características inflamatórias que ativam a micróglia no sistema nervoso. E essa ativação da micróglia pode fazer com que haja inflamação ainda dentro do sistema nervoso. Haja uma resposta inflamatória dentro do sistema nervoso. E nós sabemos que isso muda o funcionamento do cérebro. Então, dependendo do que a gente come, eu posso produzir situações inflamatórias no cérebro. E isso diminui a saúde do nosso cérebro. Isso diminui o tempo de vida útil do cérebro. Então, a dieta tem um forte impacto sobre a saúde cerebral. Quer ver? Vou tirar aqui agora, vou tirar essa questão do açúcar, do trigo, glúten, que são pessoas, às vezes as pessoas não sabem, mas isso faz muito mal para a saúde do cérebro. A questão é, muitas vezes, você não vai ficar sem comer, mas você precisa comer tanto. A nossa dieta, de maneira geral, se você for, vai numa padaria para você ver uma coisa. Vai na padaria e fica olhando a quantidade de pãozinho, um pão, carboidrato, esse carboidrato tudo à base de refino, né? Nós usamos muitos produtos que são produtos altamente industrializados, cheio de corantes, conservantes, dentre outras coisas. Esses produtos que são altamente industrializados, na constituição desses alimentos, existem vários produtos que afetam a saúde do seu sistema nervoso, a saúde do seu cérebro. Você quer ver uma dieta que é muito estudada? A dieta do Mediterrâneo. A dieta do Mediterrâneo. A dieta do Mediterrâneo, ela diminui dramaticamente a chance do indivíduo desenvolver demência do tipo Alzheimer. Mas o que é a dieta do Mediterrâneo? Ora, óleo de qualidade. Aqui, por exemplo, de maneira geral, a gente usa óleo
óleo de soja, e às vezes a gente come coisas, como tem muita gente que come fora, aquele óleo ele é usado, requentado, usado, requentado, usado, requentado, isso faz muito mal para a saúde, tá? Isso já não sei o que estou falando, tá, pessoal? Não sei eu, se você pegar qualquer artigo científico da área, né, você vai saber disso. Então, a dieta do Mediterrâneo, ela usa azeite de oliva, ela que é um óleo de boa qualidade, ela vai usar muitas leguminosas, muitas folhas verdes, que fazem muito bem para a saúde do cérebro. De novo, não sei o que estou falando. Qualquer artigo de nutrição você vai encontrar isso. Tá? As proteínas à base de frutos do mar, como o peixe. É claro que você tem que cuidar um pouco ainda com alguns peixes, né? Porque dependendo, você pode ter um determinado nível de toxicidade por mercúrio e tal. Mas é uma quantidade muito reduzida de carne vermelha. O excesso de carne vermelha também traz uma série de problemas para a saúde. Isso não sei o que estou dizendo. Né? A gente não vai falar aqui de nutrição, mas nós vamos falar da importância da dieta. A dieta do Mediterrâneo é altamente estudada, muito estudada, e aumenta demais a saúde do cérebro. Isso é fato, tá? Isso é fato. Se você não quiser saber um pouco mais sobre a dieta do Mediterrâneo, é só você pesquisar, tá? Onde aumenta-se muito a probabilidade de saúde de cérebro aos 70, 80, 90 anos de idade. Então, será que não vale a pena cuidar do aspecto da dieta? A gente sabe, o açúcar é maravilhoso. Como eu falei, eu adoro açúcar, mas eu preciso me controlar. Entendeu? Eu preciso me controlar. Mas se for deixar se for deixar o meu sistema de recompensa funcionar sem nenhum fator inibitório pré-frontal, né? Então há um tempo atrás eu tinha 2 pacotes de suspiro dentro do meu armário. 2. O que eu fiz, eu tive que tirar eles de perto de mim, porque eu gosto. Então eu não posso comprar. Se eu fizer compra com fome, danou então. Não posso ter, eu tenho que fazer compras sem fome, que aí eu compro menos besteira. São coisinhas pequenas, mas que às vezes interferem no que a gente bota dentro dos nossos armários, dentro das nossas prateleiras, sabe? Sabe aquela hora que você está ali, poxa, eu estou aqui, mas eu precisava de uma recompensazinha, acho que eu mereço. Aí eu vou lá e olho, tá tudo lá o que eu quero, mas às vezes o que eu quero, o que eu gosto, não é exatamente saudável. Ainda mais quando o metabolismo da gente ainda é de criança, ainda tem ali uma chance de lidar bem com o açúcar e tal, com o trigo refinado, com esse excesso de conservante, corante e tal, né? Já faz muito mal para a criança, já faz muito mal, né? Então a gente precisa evitar tudo isso desde cedo. O problema é que isso, você vai passar na gôndola do supermercado, já viram? Tem aqueles do lado, não sei o nome daqui. Você está passando aqui no caixa do supermercado, aquelas gôndolazinhas cheias de doce e aquele salgadinho. A criança vê aquilo, fica louca. A gente já olha, fica louca. Sabendo de tudo isso que eu estou falando, tu imagina a criança. Imagina levar a criança em mercado. Você sai dali sempre com uma porcaria. Você às vezes sai e a criança também sai com outra porcariazinha na boca já. Temos que cuidar com o que nós comemos, tá? Então a alimentação é fundamental. Quer saber sobre dieta do Mediterrâneo? O que o pessoal anda comendo na Europa de maneira geral, no Mediterrâneo, para manter uma saúde cerebral por tanto tempo, essa longevidade? Dá uma estudadinha. Tem muita coisa escrita sobre dieta do Mediterrâneo. Tá bom? Bom, por último, eu deixei aqui um tema, deixei aqui, ó, 5, tá vendo? Eu vou fazer aqui, vou escrever, ó. Eu vou botar com meditação. Meditação. A meditação, pessoal, tem sido estudada nas últimas décadas, tem sido estudado com muito cuidado. A meditação já é conhecido, já é sabido os efeitos da meditação. Por exemplo, quem medita, há um tempo atrás fizeram algumas pesquisas em relação a estresse pós-traumático em americanos que tinham ido para a guerra, né, e que tinham um quadro de estresse extremamente acentuado desse pós-guerra, por isso estresse pós-traumático, e eles faziam meditação uma vez por dia, durante, eu não tenho certeza agora, mas durante 20 minutos. Tem até um documentário na Netflix falando sobre isso. E eles perceberam que depois de algumas semanas, o estresse pós-traumático reduziu dramaticamente, somente fazendo meditação. Tá? A meditação que mais tem pesquisa, né, que mais foi pesquisada, é da atenção plena.
atenção plena. Né? Atenção plena. Que é aquela, por exemplo, que você pode fazer de forma guiada. Você, por exemplo, clica aqui na plataforma do YouTube e aí vai aparecer lá, por exemplo, alguém te orientando a fazer meditação. Então você vai lá, fique numa determinada posição, uma posição confortável. Aí agora você fecha os olhos, agora você vai prestar atenção na sua respiração, quantas vezes você está respirando. Agora você vai respirar, em 3 segundos você vai inspirar, vai segurar 3 segundos, depois você vai soltar em 3 segundos. Então o que acontece com a meditação desse tipo, né? Tem mais benefícios, mas eu estou falando dessa questão de você começar a olhar para você. O legal da meditação é que você pode trabalhar o que nós chamamos de atenção concentrada. Só que a atenção concentrada em você. Na maior parte do tempo a gente usa muito a atenção difusa, alternada, que é aquela que você está aqui, está fazendo uma coisa, alguém chama você ali, alguém chama você aqui, o celular tem uma notificação e você fica o tempo inteiro fazendo várias coisas ali e tal, e às vezes faz várias coisas e não faz nada direito. Na meditação é legal porque você passa seus 20 minutos aproximadamente prestando atenção única e exclusivamente, por exemplo, na sua respiração, no seu corpo, nas sensações que vêm do seu corpo. Você começa a pensar um pouco, você começa a gerenciar um pouco mais seus pensamentos. E nós sabemos que a meditação, por exemplo, aumenta a massa cinzenta no cérebro, diminui o estresse, diminui a ansiedade. Aumenta, se eu começo a prestar atenção 20 minutos, por exemplo, na minha respiração, nos meus pensamentos, que significa que eu posso aumentar a minha concentração em algo que não seja o meu corpo. Pode ser, por exemplo, no meu trabalho. Eu posso aumentar o meu foco e a minha atenção. Por isso que a meditação aumenta a atenção, o foco, a concentração. A meditação, ela aumenta a sua, vamos dizer assim, ela melhora, modula as suas emoções. Ela ajuda a modular as suas emoções. Se você tem ali padrões emocionais de estresse, ansiedade e tal, ela tende a modular as suas emoções. Você tende a controlar melhor as suas emoções. É claro que se você tiver algum tipo de comprometimento, né, ali como bipolaridade, se você tiver depressão grave e tal, talvez você precise, antes de fazer a meditação, conversar com um clínico, né, específico para conversar um pouco sobre a questão da meditação e tal. Mas de maneira geral, a meditação aumenta a substância cinzenta no cérebro, portanto melhora a sua capacidade cognitiva, melhora a sua capacidade de atenção, concentração, foco, aprendizagem, memória. Melhora o seu comportamento emocional. Então, se melhora tudo isso, reduzir o estresse, se melhora tudo isso, é óbvio que tem efeito positivo sobre a saúde do cérebro. Bom, pessoal, era isso. Eu quero lembrar você de que faltam 2 dias, pessoal. Faltam 2 dias para o nosso evento Desvendando o Cérebro. No dia 1º de dezembro, às 8 horas da noite, nós vamos fazer esse evento, o qual eu vou lembrar você mais uma vez, Desvendando o Cérebro, onde eu vou ensinar você como o cérebro aprende. Então, se você ainda não se inscreveu, clica no link aqui embaixo na descrição desse vídeo, que você vai ser direcionado de lá para se inscrever e aí vou ter um prazer enorme em encontrar você para a gente conversar muito sobre as questões do cérebro, como o cérebro aprende e que você possa tirar todos os benefícios desse conhecimento. Saber como o cérebro aprende pode potencializar demais toda a sua atividade cognitiva para aquilo que você escolher no seu futuro. Para você, para os seus parentes, para os seus amigos, aqueles que querem se beneficiar de um cérebro mais saudável e com maior capacidade cognitiva para aprender, tá bom? Então eu espero você lá no dia 1º do 12 às 8 horas da noite, tá bom? Até lá!